E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Se cuidando, intocadinhos em casa, né? Passando álcool em gel, naquela piscininha de álcool em gel, né? Quando recebe um delivery. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Então a gente está aqui juntando todas essas aulas, a gente está estudando essa grande parte da física, né? A física clássica, a física dos movimentos, né? Então estava estudando um pouco sobre veio estudando isso do período dentro lá das forças escalares, vetoriais, né? Então a gente começou a estudar as forças, falando lá de alguns tipos de força, e aí falamos das forças resultantes, né? Os cálculos lá, calculando as forças lá com aquela formulazinha, né? F é igual a massa vezes aceleração, né? A formulazinha do faça mais amor, das forças de contato, né? E falei sobre a lei da gravitação, né? De Newton, aquela lei fundamental, importantíssima, né? Para a física clássica, para explicar o processo da força de atração entre os corpos, né? Que a gente chama da força gravitacional, né? Que leva a uma aceleração gravitacional, que a gente utilizou essa força gravitacional para aplicar no conceito de força-peso, que o peso é um tipo de força, né, que a gente chama de força-peso ou de peso, né? E aí falamos um pouquinho lá das formulações da lei da gravitação, né? Do processo em relação às massas, ao produto do inverso do quadrado da distância entre esses corpos, toda aquela formulazinha lá para a gente entender, né? E tudo isso a gente está estudando para poder compreender o que é o movimento, né? Como é que o movimento se origina, ou seja, quando um corpo ele altera seu estado de movimento, passa por repouso, do repouso passa para o movimento, né? Então a gente está estudando todos os fatores que envolvem as forças, os diferentes tipos de força, certo? As relações com massa, a relação com gravidade, então tudo isso a gente vem estudando para poder compreender esse grande espectro aí do que seria o estudo da mecânica, né? A mecânica clássica do Newton, o estudo dos movimentos, do que vale da cinemática, né? Dos elementos do movimento, da dinâmica, dos elementos que levam à alteração do movimento, né? Tudo isso aqui a gente estudando, tudo está dentro desse grande guarda-chuva de que é a mecânica clássica, que nada mais é do que o estudo dos movimentos, né? Então tudo isso que a gente vem estudando, desde que a gente foi estudando lá posição, deslocamento, tempo, intervalo de tempo, velocidade média, aceleração média, classificação dos movimentos, aceleração média, a classificação, né, de movimentos uniformes, variados, retilíneos, curvilíneos, retrógrados, acelerados, né? Tudo isso tudo isso é estudo de movimento, certo? Até quando a gente estava calculando lá força resultante, a gente também estava estudando movimento, né, para ver se um determinado corpo se deslocava para uma direção ou para outra direção, ou em um sentido ou em outro, certo? Então tudo isso faz parte desse grande arranjo do que a gente chama do estudo do movimento, que é a mecânica clássica, que é a mecânica regida principalmente pelas contribuições daquele físico inglês, né, que é o Isaac Newton, certo? E aí, para a gente poder entender o que é o movimento, né, a gente fala, mas o que é finalmente esse tal desse movimento, a gente precisa entender três formulações muitíssimo importantes para a física clássica, né, para a mecânica, que foram formulações feitas por Isaac Newton, né, que são conhecidas como as três leis de Newton, certo? Então, para a gente conseguir compreender a totalidade do que é o movimento, do que leva o movimento, a gente precisa entender essas três formulações, que são as três leis de Newton, certo? Então, para a gente entender o que é movimento, né, precisa parar para pensar, né, o que é preciso, por exemplo, para um corpo, para que ele fique em movimento para sempre, ou seja, para que ele entre e fique em movimento de forma indefinitiva, certo? Então, o que é que leva um corpo, ou a pergunta inversa, né? O que é que leva um corpo a não ficar em movimento de forma eterna? Ele está entre movimento e fica em movimento. O que é que leva esse corpo a parar? Ou seja, o que leva esse corpo a entrar em movimento, né? Então, para a gente poder entender essas coisas, a gente tem que entender o conceito de inércia, certo? Então, a primeira lei de Newton, ela também é conhecida como a lei da inércia, certo? O que é a inércia? Então a gente precisa compreender o que é inércia para poder
entender o que é que leva ou não um corpo, um objeto a ficar em movimento para sempre. Então, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo para entender assim, então pegar dois corpos que estão parados de acordo com um referencial. Então, por exemplo, sei lá, coloca sentado no, pega dois skates, né? Aí bota duas pessoas sentadas nos skates. Então, por exemplo, a gente coloca em um skate sentado Ezequiel, certo? Em um skate sentado, e no outro skate a gente coloca, sei lá, deixa eu dar um exemplo da pessoa aí, Pedro ou Benson, né? Pedro ou Benson, que são grandes, né? Então a gente coloca no skate Ezequiel, não tem nada a ver com o tamanho, né? A gente coloca num skate Ezequiel e no outro skate coloca Pedro. Então, e aí vamos supor quem? A gente pega Duda, né? E aí fala pra Duda, primeiro empurre o skate que Ezequiel está sentado, empurre Ezequiel com o skate, e depois empurre o skate com Pedro que Pedro está sentado. Ela vai conseguir colocar os dois que estão parados, ela vai conseguir colocar os dois em movimento com o mesmo esforço, ou seja, a força que ela vai usar para empurrar o skate com Ezequiel é a mesma força que ela vai usar para empurrar o skate com Pedro, ou seja, ela vai utilizar a mesma força. Os dois vão entrar em movimento e vão assumir a mesma velocidade, ela aplicando a mesma força nos dois, ou ela precisa colocar forças diferentes para os dois saírem do repouso e entrar em movimento. Para os dois ficarem na mesma velocidade, ela precisa colocar a mesma força ou forças diferentes. Então, obviamente que não, né? Então, os dois parados, né? A força que ela vai aplicar para o skate com Ezequiel, que está parando de entrar em movimento, e a força que ela vai aplicar para que Pedro, que está no skate, saia do repouso e entre em movimento, vão ser forças diferentes. Por quê? Porque eles apresentam massas diferentes, certo? Então a massa ela oferece uma resistência para um corpo ele alterar o seu estado de movimento. Ou seja, para ele sair do repouso e entrar em movimento, a gente vai depender da massa que aquele corpo tem. Ou seja, os corpos que têm maior massa, então Pedro no skate, ele vai precisar que seja aplicado uma força maior. E Ezequiel precisa ser aplicado uma força menor. Por que isso? Porque a massa ela oferece uma resistência, ou seja, ela resiste à alteração do estado de movimento, certo? Então, quanto maior a massa, maior é a resistência. Quanto menor a massa for, menor vai ser a resistência, certo? Então, é mais fácil ela colocar Ezequiel para começar a se movimentar no skate, porque ele tem uma menor massa e ele vai oferecer uma menor resistência do que se quando ela for empurrar Pedro no skate. Como o Pedro tem uma massa maior, ele vai oferecer mais resistência para alterar o seu estado de movimento, ou seja, sair do repouso e entrar em movimento. Da mesma forma, é para sair do movimento e entrar em repouso. Ou seja, se eles estiverem andando no skate, a força para ela segurar eles, para eles pararem, ou seja, para eles saírem do movimento e entrar em repouso, ela vai ter que aplicar uma força maior em Pedro do que em Ezequiel, porque Pedro tem uma massa maior. Ou seja, a massa ela oferece resistência para alterar o estado de movimento, seja para entrar em movimento, sair do repouso e entrar em movimento, seja para sair de movimento e entrar em repouso, certo? A resistência vai ser referente à massa. Então a massa ela vai resistir das duas formas, para entrar em repouso e para entrar em movimento. Então essa propriedade que a gente tem, que os corpos têm, ou seja, essa propriedade de resistir à mudança no estado do movimento, seja do movimento para o repouso ou do repouso para o movimento, e que essa propriedade ela está relacionada à massa, é o que a gente chama da inércia, certo? Então a inércia é a resistência que um corpo oferece a alterar o seu estado de movimento, seja de repouso para entrar em movimento, seja de movimento para entrar em repouso. E a inércia é diretamente proporcional à massa do corpo. Então quando a gente consegue ter certeza que um corpo ele alterou o seu estado de movimento? Então como a gente consegue ter certeza disso? Quando o corpo está em repouso e ele entra em movimento, lembrando que é sempre de acordo com o referencial. Então quando ele está em repouso e ele entra em movimento, a gente diz que ele alterou o seu estado de movimento, ou seja, ele estava em repouso e passou a estar em movimento. Então aí ele alterou o seu estado de movimento. Quando você aumenta ou diminui a velocidade, certo? Então você está em uma velocidade, você aumenta ela, você alterou o seu estado de movimento. Se você diminui essa velocidade,
você também alterou o seu estado de movimento. Quando um corpo que estava em movimento entra em repouso, de acordo com o referencial, ou seja, ali eu sei que ele mudou o seu estado de movimento. Quando um corpo está em movimento curvilíneo, ou seja, fazendo uma curva. Ah, professor, mas um carro está fazendo a curva e ele mantém lá 60 km por hora e faz essa curva sem alterar a sua velocidade. Só que quando você faz um movimento curvilíneo, você está alterando a direção do seu movimento. Né? Então aí você também está alterando o seu estado de movimento. Então, para Newton, ele entendia, né, que os corpos eles têm uma tendência a permanecer em estado de movimento, certo? Ou seja, para ele não existia, não era necessário que existisse uma força externa que ficasse atuando sempre sobre aquele corpo para que ele permanecesse no estado de movimento. Ele entendia que era natural, era uma propriedade natural dos corpos permanecer nesse estado de movimento, certo? E aí a inércia seria essa resistência dos corpos a alterar o seu estado de movimento, ou seja, alterar a natureza do seu estado de movimento, seja ele em repouso, seja ele no movimento, ou seja, se deslocando. Então, como a gente falou que a massa era a quantidade de matéria no corpo, a gente também pode dar uma outra explicação para a massa, né? Uma explicação newtoniana, né? Que alguns afirmam ser mais adequada. Então, eu poderia dizer que, para uma explicação newtoniana da massa, que a massa ela é uma medida proporcional à inércia de um corpo. Ou seja, se a gente explicar a massa é a quantidade de matéria do corpo, mas também pode ser essa explicação física, que na realidade a massa ela é uma medida que é proporcional à inércia de um corpo. Ou seja, quanto maior a massa que um corpo tem, maior a inércia que aquele corpo vai apresentar. Quanto menor massa um corpo tem, menor a inércia que aquele corpo vai ter. Ou seja, quanto maior a massa, maior será a resistência para a mudança do estado de movimento daquele corpo. Quanto menor a massa for, menor vai ser a resistência, certo? Então, uma força externa ela consegue fazer um corpo entrar em movimento ou em repouso se você tiver uma massa menor. Né? Então, massa menor representa uma inércia menor. Então, a primeira lei de Newton, né, para a gente poder dar um bom entendimento, né, então ela vai tratar do princípio da inércia. Né? Então, se a gente falar a primeira lei de Newton ou a lei da inércia, a gente está se referindo à mesma coisa, certo? Então, de forma resumida, a gente pode dizer isso, né? Que a lei da inércia ela diz o quê? Que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento, lembre lá, retilíneo uniforme, certo? Lembre lá que movimentos curvilíneos se altera a direção, então você altera o estado do movimento, certo? E caso que se tenha alguma força externa atuando sobre ele, essas forças que atuam sobre ele se anulam. O que é que representa dizer que caso as forças que atuem naquele corpo ele se anulem? Ou seja, se aquele corpo ele estiver sofrendo forças externas, né? Então ele falou lá que ele acreditava que os corpos eles tendiam a permanecer em movimento independente de um agente externo. Né? Mas caso existam agentes externos, forças externas atuando sobre esse corpo, se elas se anularem, o corpo ele tende a permanecer em seu estado de movimento, seja repouso ou movimento. Ou seja, se a força gravitacional atua sobre ele, mas se existe uma força contrária de mesma intensidade, que a gente chama de força normal, se ela estiver anulando a força da gravidade, então ele vai manter o seu estado de movimento, ele não vai alterar o seu estado de movimento, certo? Então, ele formulou essa lei da inércia, nessa primeira lei de Mendel, bastante a partir de muita observação que foi baseada nos estudos do Galileu Galilei, né? Lá aquele que estudou lá a questão da posição dos corpos celestes, né? Então a gente pode afirmar que a partir daí essa seria a primeira lei, né? Então a inércia nada mais é do que isso. Vou repetir aqui 1000 vezes para vocês entenderem, né? Então a inércia a gente pode tranquilamente afirmar isso, né? Que é uma propriedade inerente à matéria. Ou seja, o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa. Então se tem massa, tem inércia. Então a inércia é uma propriedade da matéria. Então todos os corpos que possuem alguma massa, ou seja, a quantidade de massa, possuem inércia, né? Então a gente pode quantificar, ou seja, medir, né, em números a inércia de um corpo a partir da sua massa, né? Então a gente costuma medir a massa em quilogramas, né?
Então a inércia ela vai indicar o quê? Ou seja, ela aponta uma tendência que o corpo tem de permanecer em seu estado de movimento e que esse corpo, com muita inércia, opõe-se, ou seja, faz oposição às mudanças em sua velocidade, né? Então, se o corpo ele tem muita massa, ele vai resistir mais. Se ele tem menos massa, ele resiste menos. Certo? Então, a inércia é a propriedade de um corpo que faz com que ele se oponha a qualquer agente que tente colocá-lo em movimento. Certo? Ou, se ele já estiver em movimento, que altere a magnitude, ou seja, a quantidade do seu movimento ou sua direção, que é o caso do movimentos curvilíneos. Você pode ter a mesma velocidade, mas você altera a direção quando você faz uma curva. Então, o corpo em movimento, ele vai tender a continuar se movendo, certo? Mas essa tendência que ele tem, a gente tem que tentar não confundir esse estado natural dos corpos em estar em movimento, segundo Newton, com a inércia, certo? Um corpo que continua se movendo, ele não continua a se mover necessariamente por causa de sua inércia. Ele continua a se mover, na verdade, pela ausência de uma força que seja capaz de retardá-lo, ou de mudar sua direção, ou de acelerá-lo, certo? Acelerá-lo, certo? O que é isso que quer dizer? O corpo ele se mantém nesse estado de movimento, não necessariamente de forma direta pela inércia. Veja que é uma pegadinha do conceito em si, né? A inércia é a resistência para que ele altere seu estado de movimento, né? Então, se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele sem alterar seu estado de movimento, não é necessariamente pela inércia em si, diretamente. É porque as forças que possam agir sobre ele, se elas não forem grandes o suficiente para vencer a inércia, ele vai permanecer em movimento, certo? Então a inércia é a resistência a alterar o movimento. Não é necessariamente a inércia que ela é a causadora do movimento, certo? Então o corpo que está se movimenta, ele não continua em movimento por causa da inércia. Mas se você não tem, se não existe ali, atuando sobre aquele corpo, uma força que seja capaz de diminuir sua velocidade, ou de mudar a direção do movimento daquele corpo, ou de aumentar a velocidade daquele corpo, então aí ele permanece naquele movimento, certo? Então, mas se essa força existir, se essa força que rompe a barreira da inércia, aí sim essa força ela é responsável por alterar o estado de movimento daquele corpo. Então, as forças externas ao corpo, elas que são responsáveis por alterar o estado de movimento daquele corpo. A inércia é a resistência para que isso não aconteça, certo? Então, basta tomar cuidado, porque tem muitas questões que gostam de pegar nessa pegadinha aí de quem é responsável por alterar o estado de movimento de um corpo, né? Seja ele para entrar em movimento, seja para repouso, seja ele já em movimento, para ele aumentar sua velocidade, para ele diminuir sua velocidade ou para ele alterar sua direção, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Estou repetindo isso muito porque é muita pegadinha de questão e aí de provas do que vocês forem fazer, de exercícios, eles às vezes pegam querendo atribuir a inércia a responsável pelo estado do movimento, né? E a gente já viu nas aulas anteriores que nessa parte da dinâmica que são as forças e as forças resultantes que são responsáveis pela alteração do estado de movimento dos corpos, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar em alguns exemplos para a gente poder entender um pouquinho de inércia. Então, por exemplo, como é que a gente consegue sentir a inércia? Então, por exemplo, se a gente está dentro de um carro, né? O carro está andando, está no carro do seu pai, sua mãe, esse carro está andando. Então, por exemplo, está lá se deslocando, né? Estão viajando. Então, quando se seu pai e sua mãe estão dirigindo e o carro está lá na velocidade constante, você está lá tranquilo. Quando ele começa a pessoa que está dirigindo, ela começa a acelerar o carro, quando começa a acelerar, principalmente de forma rápida, o carro começa a apertar lá o pedal do acelerador, a gente sente que nosso corpo ele é pressionado contra o banco, ou seja, como se a gente fosse jogado para trás, né? Então a gente sente aquela pressão do nosso corpo no banco. Do mesmo jeito quando o carro freia, né? Então principalmente quando ele está na velocidade, ele freia bruscamente, né? Então o carro da frente parou e pisou no freio lá rapidão, né? Então a gente tem a tendência de quê? De continuar no movimento com a velocidade constante em linha reta, ou seja, a gente joga o nosso corpo para frente, né? Quando aquela freada a gente vai com o corpo para frente. Por quê?
porque a gente tem a tendência ao nosso corpo ele continuar se movendo, né? Ele vai continuar seguindo aquele movimento que a gente estava. Então a gente só vai diminuindo aos poucos, né? A partir da resistência do corpo. Então, para a gente poder perceber a ação da inércia, precisamos ter algum referencial, assim, acelerado, ou seja, para a gente conseguir ter a oposição, né? Então, é possível que a gente perceba a oposição à mudança do estado físico. A gente consegue fazer isso a partir de uma referência acelerada, né? Então, essa do carro é muito tranquila para a gente conseguir compreender isso, certo? Então, está acelerando, a gente vai meio para trás, quando freia a gente é lançado bruscamente para frente. Quem não é muito de andar de carro, mas que anda naquele famoso busão, o que é que acontece? Então lá você vai no ônibus, lá você está no ônibus lá se deslocando em uma velocidade, né? Daquele jeito do ônibus em Aracaju, né? Parecendo que quer ultrapassar a barreira do som, principalmente nos horários de pico. Então o ônibus ele vai lá na acelerada, você vê lá, você em pé se segurando ou sentadinho, tá lá distraído, de repente o cara freia de vez. O que acontece? Quando o cara tem freio de vez, às vezes tem gente que voa, né, cai no chão, mas você tá lá no busão, quando freia, você sente aquela força ali jogando para frente, como se tivesse alguém lhe empurrando para você se deslocar para frente. Da verdade não tem esse ninguém se deslocando, né? Porque o que acontece aqui? Isso falando mais do que isso aqui é a inércia, né? É seu corpo resistindo a sair do estado de movimento, ou seja, a sair do estado de movimento anterior. Quando o ônibus está andando e você está lá se segurando no ônibus, você está se deslocando na mesma velocidade, na mesma direção que o ônibus. Então o ônibus está lá na avenida, na reta, andando, você está seguindo na velocidade que o ônibus está. Quando o cara pisa no freio e ele para o ônibus, né, ou seja, diminui às vezes bruscamente a velocidade do ônibus, seu corpo vai para frente por causa de quê? Porque cada inércia, né? A inércia ela vai, ou seja, é aquela a resistência para alterar o estado de movimento, né? Então o ônibus para, mas você que estava dentro do ônibus, você permanece na velocidade que você vinha seguindo, a velocidade do ônibus, né? Então você tem aquela sensação de ser lançado para frente, porque seu corpo ele vai tender a continuar naquele movimento, ou seja, ele vai resistir a parar, ou seja, você estava se movimentando na velocidade do ônibus e quando o ônibus parou, você continua se deslocando e aí você vai freando seu corpo aos poucos, né? Então essa sensação de empurro e deslocamento é inércia, ou seja, é seu corpo resistindo a alterar o estado de movimento, que antes você estava se deslocando junto com o ônibus e depois de parar quando o ônibus parou, né? Então às vezes muitas pessoas se arrebentam nessa brincadeira aí, quando dessa freada do ônibus aí ou do carro, né? É por isso que existe cinto de segurança, né? Por que é importante usar cinto de segurança dentro do veículo? Porque em um acidente, ou seja, que o ônibus ele vai vir em uma velocidade. Quando ele bate em outro carro, bate em alguma coisa, num aparelho, em um poste, ele é freado bruscamente por causa do choque mecânico, né, da pancada. Então ele para o carro imediatamente. Então seu corpo ele tende a ser lançado, ou seja, não ser lançado, ele tende a permanecer naquele movimento que estava. Então se o carro estava a 80 km por hora, seu corpo também estava a 80 km por hora. Então se ele é travado imediatamente, ou seja, com uma batida, ela faz o que? O carro para na hora, né? Então nessa parada seu corpo ele vai continuar se deslocando a 80 km por hora, por exemplo. Então é inércia, né? Então seu corpo ele vai continuar se deslocando para frente. Então sem o cinto de segurança você vai-se embora, né? Porque a inércia ela vai resistir a que seu corpo pare junto com o carro na batida, né? Então a pessoa sem o cinto de segurança voa quilômetro não, né? Da pena. Mas ela pode ser arremessada alguns metros e morrer, né? Então o cinto de segurança ele serve para segurar seu corpo que vai tender a continuar se deslocando por causa da inércia. Beleza? Então, o seu corpo ele tende a permanecer no estado de movimento anterior. Então, se o carro estava se deslocando e bateu, seu corpo ele vai tender a continuar se deslocando por causa da inércia. Ele vai resistir a parar, certo? Então, o corpo ele tende a permanecer em seu estado de equilíbrio de movimento até que uma força resultante não nula, ou seja, que não se anule, atue sobre aquele corpo para poder fazer ele alterar o seu estado de movimento, certo? Então a gente pode exemplificar isso de várias formas, né? Então tem aquelas coisas que aqueles caras fazem, né? Você puxa rápido, aqueles vídeos, né? O cara puxa rapidamente a toalha de uma mesa, né? Então tem vários objetos em cima da mesa, e aí o cara puxa muito rápido aquela toalha e os objetos eles não caem, não viram, eles continuam praticamente na mesma posição que ele estava, né? E aí ele não derruba. Então isso acontece por causa da tendência dos objetos
em manter o seu estado de repouso, né? Então isso aí eles fazem isso. Isso acontece, ou seja, os caras conseguem puxar essa toalha e não derrubar as coisas por causa da inércia, né? Então você puxa a toalha em alta velocidade, então a força de atrito, né? Isso é outra força que a gente vai ver mais pra frente, que é uma força que ela tende a resistir aos movimentos, né? Ela é muito baixa, né? Ou insignificante essa força, né? E aí ela consegue fazer com que você consiga puxar eles e permanecer em repouso, né? Então, como eu falei também no caso da colisão, né, dos carros, né, tenta jogar as pessoas para frente, porque elas têm a inércia faz com que elas permaneçam naquele estado de movimento, ou seja, no estado de movimento anterior. Certo? Então, por isso que é fundamental usar o cinto de segurança e por isso que ele é obrigatório. Tem que usar, ele até atrás do carro. Até quem se dá na parte de trás do carro acha que é besteira, mas acontece a mesma coisa. Às vezes, muitos acidentes, a pessoa que está atrás, a pessoa que está na frente, ela está com o cinto, né? Mas, por exemplo, quando tem um passageiro logo atrás do motorista, então ele está sem cinto, né? Às vezes o corpo ele joga e a pancada no corpo do cidadão que estava atrás, no banco da frente, ou do cara no motorista, às vezes causa uma série de lesões. Às vezes as pessoas ficam paraplégicas ou sofrem lesões na coluna por causa desse choque da pessoa que estava atrás e que é lançada contra o banco da pessoa que está na frente, né? Então o sujeito na frente está de segurança, mas se arrebenta porque o cara que estava atrás estava sem, né? Então isso é perigoso também, né? Outro caso que a gente pode falar um pouco sobre inércia, né? A gente gira várias vezes, né? Então a gente fica tonto por quê? Porque o líquido que está dentro do nosso ouvido, né, ele continua girando dentro do carro da inércia, né? Então o equilíbrio no nosso corpo, boa parte do equilíbrio dele, ele é dado numa estrutura dentro do nosso ouvido interno que a gente chama de labirinto, né? Tem outros nomes, mas é mais conhecido como labirinto. Então ele é cheio de líquido e esse líquido, posição que esse líquido dá, é ele que dá a noção da nossa posição, do nosso equilíbrio, se a gente está de cabeça para baixo, se não está, né? Então quando você começa a girar, não precisa ser girar tanto, mas se você começa a girar, rodar, esse líquido que dá equilíbrio da gente, ele começa a rodar também. Quando você para de girar, por que você fica tão desorientado? Porque esse líquido, por inércia, ele vai continuar girando até ele diminuir e parar de girar, e aí você passa a sua tontura, né? Então é por isso que a gente fica tonto, por exemplo. Outros casos que a gente também pode ter, né, na força G, que é utilizada na aeronáutica principalmente, né? Naqueles aviões de alta velocidade, né? Então eles conseguem sentir essa pressão na cabeça, principalmente nessas curvas abruptas que os aviões fazem. E aí vai ser uma série de exemplos, né? Então o encosto na cabeça que está presente nos veículos, né? Então, como existe a possibilidade, e grande possibilidade, de o ocupante ele fraturar o pescoço no caso de uma colisão traseira, né? Ou seja, o carro está parado, né? Você está lá no carro parado, e alguém vê outro carro e bate no fundo. Então, aquele encosto que tem aqui não é só para ficar mais confortável, não, também né? Mas é para caso tenha uma colisão traseira, a cabeça da gente não seja lançada para trás por causa da inércia, né? Então a inércia ela vai riscar a tendência do corpo permanecer no seu estado, né, de movimento. Então, por inércia, se o carro está parado, aí a tendência do seu corpo é de ficar no estado de repouso. Quando vem um choque abrupto por trás, essa força ela vai, de forma rápida, ela vai tirar a gente do nosso estado de repouso, né? Então, como a inércia resiste, essa pancada, como ela pode lançar a cabeça da gente para trás de tal impacto, você pode romper ter uma ruptura da coluna aqui na região, principalmente aqui da região cervical. Então é muito perigoso isso, e aí é também mais uma explicação da lei de inércia, né? Ou seja, nosso corpo, como ele ficar resistindo a alterar o estado de movimento, não vem uma pancada muito forte, ou seja, uma força resultante muito forte e muito abrupta, e nosso corpo tem essa resistência. Se nosso corpo não tivesse essa resistência, né, a gente entraria e sairia de movimento bem rápido, né? Mas como tem essa resistência, então essa pancada, esse choque com a inércia do nosso corpo, a pessoa pode sofrer essa lesão, e é muito perigoso isso, certo? Tá? Aquele encostozinho é fundamental, da cabeça, né? O cinto de segurança, certo? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender. Fui bem devagar, bem repetitivo, para vocês conseguirem entender o que é inércia, que a inércia não é responsável por fazer o corpo entrar ou sair do movimento, ela é resistência, ou seja, ela é a força contrária para que o corpo não altere o seu estado de movimento, certo? Então é muito importante
vocês saberem isso. Então, essa foi a primeira lei de Mendel, ou também a conhecida como a lei da inércia. Certo? Nas próximas aulas a gente vê as próximas leis de Mendel. Eu só falo de Mendel, desculpe, gente, de Newton. É porque eu estou gravando muita aula de genética, gravei para vocês em biologia, e para o terceiro ano só estou falando de genética. Aí só falo Mendel, primeira e segunda lei de Mendel. Aí estou com isso na cabeça, gente. Então a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, certo? Então nas próximas aulas a gente vê a segunda lei de Newton e também a terceira lei de Newton, e aí forma as 3 leis de Newton, certo? Então fique bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!